Fala, meus amigos, cá estou eu aqui novamente com vocês para estudar o que é o conservadorismo. Nós paramos nesse vídeo aqui em cima no fim da Revolução Francesa. Nós vimos superficialmente todas as previsões que Edmund Burke fez acerca do que ocorreria e do que de fato ocorreu na França no final do século XVIII. Vimos que o conservadorismo de Burke era uma reação contrária ao radicalismo revolucionário enquanto método. No tocante ao conteúdo, nós vimos que seus principais algozes eram a parte francesa dos iluministas, o que ele chamava de filósofos, com seu racionalismo ateu e teorias de sociedade abstratas, o romantismo igualitário de Jean-Jacques Rousseau e uma outra corrente de ideias que nós veremos hoje, chamada de utilitarismo. Ficou curioso para saber o que é isso? Então segura aí que depois da vinhetinha esperta a gente explica. Se você não é inscrito, já se inscreve, já aproveita, curte esse vídeo por favor e caso goste no final, encaminhe para o seu amiguinho, beleza? Então, bora lá! Jeremy Bentham nasceu em 1748 em Londres, na Inglaterra. E além de filósofo, ele era jurista. E juntamente com Stuart Mill criou uma linha de pensamento que ficou conhecida como utilitarismo. O utilitarismo de Bentham pregava que toda ação, tanto individual do homem, quanto coletiva na sociedade e representativa no Estado, deve ter como a sua única medida a sua utilidade. E para conceituar a utilidade, nós usaremos as próprias palavras de Jeremy Bentham, que disse: por princípio da utilidade, entendemos o princípio segundo o qual toda ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Ou seja, a doutrina utilitarista tem como norte o princípio do bem-estar máximo. Todas as atitudes devem se basear em gerar a maior quantidade de bem-estar possível. Pô, Gilvan, mas isso daí é bonito demais, cara. Como é que você pode, como conservador, ficar com o pé atrás em relação a uma coisa tão linda como essas? O maior bem-estar possível. Eu vou explicar. Um dos traços importantes do utilitarismo é o seu racionalismo. A moralidade de um ato, ela é calculada no utilitarismo. Ela não é determinada a partir de princípios diante de um valor intrínseco do homem. Ou seja, o utilitarismo, ele rejeita qualquer tradição, herança cultural, moral inerente aos valores do homem, os costumes aprovados pelos testes do tempo e etc. Nada disso importará se o cálculo utilitarista chegar à conclusão de que esquecer tudo isso que nos trouxe até aqui trará uma sensação de bem-estar momentâneo maior do que anteriormente. E assim como os demais algozes do conservadorismo, ele não vai se importar com as consequências da destruição desses valores. Para Burke, o bem maior emanava da conformidade do homem à ordem providencial do universo, seja da piedade, do dever ou amor permanente. Bentham descartava com desdém todo esse pensamento de Edmund Burke. Ele nunca citou algo sobre o autor do universo. Para ele, a religiosidade era simplesmente uma estrutura moral para controlar o homem. E para ele, a moral era apenas e deveria ser apenas um cálculo. Então, quando ele analisa uma determinada situação, ele pensa: isso daqui faz o bem maior para a maior parte da população? Então aí está a moral. Agora eu vou te dar um exemplo que talvez faça você entender por que esse cálculo é perigoso. Nos países mais extremos, em que o Islã é a religião oficial e o Alcorão é, além do livro que professa a fé daquele povo, também é o livro que estabelece os seus direitos e as leis, existem mulheres que são legalmente apedrejadas. Existem cristãos que são executados ao professarem a sua fé. Existem diversos cidadãos do Ocidente que, ao se portarem como se portam legalmente dentro dos seus países de origem, são presos. Nós vimos isso na Copa do Mundo do ano passado. Já pararam para pensar que nesses lugares, provavelmente a maioria que vive lá e crê em uma teocracia pode muito bem concordar com tudo isso?
Isso não quer dizer que na visão ocidental de sociedade, esse cálculo matemático utilitarista gere de fato algo positivo para a sociedade. Imagine em outro exemplo que vivamos em um lugar onde o número de criminosos que não respeitam a propriedade privada alheia é maior do que aqueles que desejam manter intactos os seus bens. Quer dizer que, moralmente, aqueles que invadem a propriedade privada dos outros, a partir desse cálculo matemático, estarão certos? O conservador entende que a moral é algo que não pode ser relativizado. O que é certo, é certo. O conservador, acima de tudo, reconhece a falibilidade moral dos desejos do homem e entende que o reconhecimento desse fator deve sempre atuar na sabedoria das gerações para frear esses impulsos do homem. O utilitarismo de Bentham, com o argumento de maximizar a sensação de bem-estar, concordava com as teses democráticas de Rousseau, olha só que gozado, e defendia que não era útil a separação dos poderes e não via utilidade em ter uma constituição para reger uma nação, pois nada deveria impedir o poder da maioria de decidir por seus próprios interesses. Como já dissemos aqui, até mesmo o jogo democrático precisa de regras. Se tudo é válido dentro do apoio popular da maioria, nós cairemos no mesmo erro que a Alemanha caiu no século passado. Hitler, por exemplo, possuía apoio popular para todos os abusos e absurdos que ele fez contra a minoria judia. Na maioria das vezes, aquela famosa frase Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo e a voz de Deus, não se confirma na realidade. Jeremy Bentham também tinha o desejo de uma reconstrução igualitária forçada da sociedade. E já vimos que o conservador, embora reconheça e deseje que todos os homens devam ser iguais em direitos e na moral, encontra a beleza na diversidade de temperamentos, capacidades, personalidades e talentos do homem. Forçar a igualdade em todas as coisas é normalizar e principalmente normatizar a mediocridade na humanidade. Jeremy não sentia afinidade com expressões conservadoras sobre beleza e bom gosto, por exemplo. Se não houvesse utilidade em determinada coisa, de pouco adiantaria a beleza que existe nela. E para o conservador, como já disse Roger Scruton, a beleza, sim, importa. Os argumentos utilizados por Jeremy Bentham foram abraçados pelo industrialismo crescente. O conservadorismo daquela época se preocupava com a industrialização que emergia de forma avassaladora, justamente porque as relações pessoais que existiam anteriormente foram totalmente substituídas pela relação monetária. Não que o conservador não fosse defensor do aumento da produção natural das relações econômicas livres. Não, muito pelo contrário, claro que é a favor. Mas a indústria, da forma como estava crescendo naquela época, esfriou e reduziu todas as relações de confiança que existiam nas interações sociais ao dinheiro. E ao falar de Burke, Roger Scruton diz que Burke defendia a religião e a família como formas de sabedoria coletiva e rejeitava o individualismo extremo que se recusava a reconhecer o papel indispensável desempenhado pelo pertencimento social no exercício da escolha livre e racional. Seu argumento faz uma defesa detalhada e sutil da herança social que possibilita a soberania popular contra os intelectuais que, em nome do povo, desejavam destruir todas as leis e instituições estabelecidas. É na família, nos clubes e nas sociedades locais que as pessoas aprendem a interagir como seres livres, assumindo responsabilidade pelas suas ações perante os outros. Quando uma sociedade é construída a partir de cima, seja pelo governo de uma ditadura revolucionária, seja pelos editos impessoais de uma burocracia inescrutável, a responsabilidade rapidamente desaparece da ordem política e da sociedade. Portanto, as relações puramente monetárias advindas da corrida industrial daquela época estavam tornando o homem cada vez menos sensível aos pequenos pelotões e à sabedoria coletiva que era transmitida através dessas associações. O utilitarismo industrial de Jeremy Bentham gerou também uma outra consequência interessante na minha opinião. A combinação do avanço industrial, somada à ideia de igualitarismo forçado, gerou a ascensão das massas industriais
ao poder político. E Russell Kirk afirma que, se adicionarem pitadas da filosofia de Hegel ao utilitarismo, convertendo seus usos à massa trabalhadora industrial, ou seja, o proletariado, o resultado seria justamente aquilo que de pior, na minha opinião, viria no século XIX para o pensamento conservador, o marxismo. Nós podemos juntos, talvez, refletir e, ao final disso, afirmar que a sucumbência conservadora ao utilitarismo de Jeremy Bentham na Inglaterra em 1832, gerando essa hiperindustrialização e, por consequência, a fomentação do proletariado, pode ter sido causa direta da obsessão de Karl Marx pela luta de classes. Afinal, o próprio Marx reconhecia que era necessário o capitalismo industrial para que houvesse a revolução proletária. E é importante lembrar que Marx residia em Londres durante a elaboração das suas teorias. Então não é absurdo achar que o utilitarismo colaborou para o surgimento de Karl Marx. Bem, meus amigos, como eu disse lá no primeiro vídeo, esse vídeo aqui em cima, nada nasce no vácuo. A história ela tem uma linha condutora de fatos que são sequenciais e dependentes uns dos outros. E no próximo vídeo da série, nós veremos as principais colaborações de John Adams, o segundo presidente americano, Alexis de Tocqueville, Disraeli e outros conservadores pré-marxismo, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo caso você tenha gostado, deixa a tua opinião aqui embaixo, veja os demais assuntos que eu abordo aqui nesse espaço e encaminha para o seu coleguinha também, afinal, é sempre bom ter gente nova no debate. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.